Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Feres, sou técnico de enfermagem há quase 20 anos e venho trazer para vocês hoje um conteúdo bem interessante, tipos de choque no APH. Peço desculpa a todos, fiquei uma semana e meia sem postar nada, tive alguns problemas técnicos, mas de volta às atividades. Tá certo, pessoal? Vem pro vídeo, mas antes disso, não deixe de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, para que toda vez que eu subir um vídeo para a plataforma, vocês sejam notificados, tá certo? Vamos para a tela do computador. Bom, galera, vamos falar dos tipos de choque hoje. Vamos abordar todos os tipos que nós podemos presenciar no atendimento pré-hospitalar. Coloquei um conceito aqui que acredito que todos devem levar ao pé da risca, tá? Pé da letra ali. E no APH é essencial reconhecer todos os tipos de choque, para a tomada de decisão ser mais assertiva e mais rápida possível. Nós vamos conhecer todos os tipos hoje aqui, tá bom? Seguindo todas as diretrizes do PHTLS. Bom, o conceito de choque, segundo o livro. De acordo com o PHTLS, o choque é definido como uma insuficiência circulatória aguda, onde há uma incapacidade do sistema cardiovascular de fornecer oxigênio e nutrientes adequados para os tecidos, para irrigação geral do nosso corpo, inclusive das extremidades. Isso pode levar a danos celulares irreversíveis e até a morte se não for tratado rapidamente. A prevalecência do choque. O choque é uma condição comum em pacientes de trauma grave. Segundo o PHTLS, cerca de 30 a 40% dos pacientes com trauma podem evoluir para um choque, dependendo da gravidade das lesões também. O choque hipovolêmico é do tipo mais frequente em cenários de trauma, representando 70% dos casos. Galera, por quê? Pelo tipo de evento que ocasionou. Normalmente, os nossos clientes na rodovia, eles são o quê? Vítimas de pancada de desaceleração muito abrupta, quedas de moto, colisões frontal, capotamentos. Com isso, as lesões que exsanguinam o doente são muito mais fáceis de ter, certo? Amputação de membros, também temos bastante. Então, com isso, o choque hipovolêmico, ele representa 70% de todos os tipos de choque que a gente pega diariamente no nosso atendimento. Diferentemente do APH de cidade, que também pode ocasionar também com ferimento por arma de fogo, por arma branca, amputações, dentre outros. Na mortalidade do choque, a mortalidade do choque não tratado ou tratado tardiamente pode chegar a 50% ou mais, tá? Especialmente em casos de choque séptico ou cardiogênico. No caso do choque hemorrágico, é um subtipo do choque hipovolêmico, certo? A mortalidade aumenta significativamente se o paciente não receber intervenção na hora de ouro, nas primeiras horas ali após o evento que ocasionou. Nós já vamos entrar no tipos de choque, tá? Que todos esse embasamento aqui técnico que eu tô passando para vocês foi retirado do terceiro capítulo do PHTLS da 10ª edição atualizado. Tá? O choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico, como o nome já sugere, ocorre devido à perda de volume sanguíneo, segundo o PHTLS. Isso pode acontecer em casos de hemorragia externas ou internas, queimaduras externas ou desidratação severa. Não é somente quando você tem uma hemorragia ativa que o doente pode entrar em hipovolemia, tá? Dentre outros os casos, temos as queimaduras e também a desidratação severa. Os sinais e sintomas que inclui nesse cenário, isso é bom a gente estar marcado na nossa mente, sempre marcado na nossa mente, porque o que nós temos que saber nos atendimentos é o que? Sinais e sintomas. Se a gente souber sinais e sintomas, galera, a gente mata a pau e consegue fazer uma excelente regulação com o médico regulador, né, da empresa, e também direcionar esse doente mais assertivo nos locais corretos, tá? Errando assim levar um doente desse tipo para um hospital terciário que não tem a capacidade técnica de estar atendendo. Aí de repente vai estabilizar e vai remover para outro hospital. Então com isso a lesão vai ficar o quê? Tratada tardiamente. E como eu disse há pouco tempo, no slide anterior, tem essa causa de morte aí de aproximadamente 50% ou até mesmo mais, hein, galera? Isso é bem importante. Vamos lá. Inclui
Pele pálida, fria, uma taquicardia, pressão arterial baixa, o enchimento capilar, ele começa a ficar lento. Por quê? Porque o nosso corpo é bem inteligente, então a nossa bomba cardíaca, e o que ele preconiza? Preconiza o quê? Alimentar com eficiência os órgãos nobres, que seria cérebro, coração, pulmão, onde que a sobrevida é maior. Então ele tira um pouquinho da irrigação para as extremidades, porque alguma lesão tem, ele entende que tem algum problema nas extremidades, ele corta o fluxo sanguíneo. Então com isso você já tem um sinal ali, enchimento capilar, aperta lá o dedinho do doente, ficou maior que 2 segundos, com aquele buraco no dedo e não volta, pode ser, é um dos sinais que o doente pode estar entrando em choque. Bom galera, choque cardiogênico. O choque cardiogênico ocorre quando o coração não consegue bombear sangue adequadamente. Segundo o PHTLS, destaca que isso pode causar por infarto, por arritmias graves e trauma cardíaco. Inclusive também pode ser com aqueles traumas contusos na bomba mesmo, tá bom? Isso daí pode gerar um choque cardiogênico. Os sintomas incluem dor no peito, falta de ar, extremidade fria, pulso fraco e pressão arterial baixa. Normalmente também você não vai conseguir escutar muito o coração fica bem abafado, as bulhas do coração. Certo? E o tratamento no APH inclui suporte ventilatório. Nesse caso a gente já precisa estar com uma OSA a caminho para a gente estar já fazendo o médico já entubando esse doente, tá? Que ele está em choque grave, tá bom? Monitoramento contínuo no transporte e transporte rápido para o hospital que tem a capacidade de intervenção cardíaca. Isso aqui, galera, é muito importante a gente saber. Cada tipo de atendimento nós precisamos direcionar os doentes de uma forma assertiva para os locais corretos. Não dá para mim pegar um cara desse daqui, um doente com essa patologia, e direcionar para um município pequeno, onde só tem um pronto-socorro, um pronto atendimento, não tem uma sala cirúrgica, não tem especialidades. Por isso que a gente bate sempre na tecla com relação à regulação médica. Você é os olhos do médico, portanto, faça uma anamnese bacana, inclui tudo, não deixa passar uma vírgula da avaliação desse doente para você fazer uma regulação assertiva e tá dando mais sobrevida para esse doente. Choque distributivo. O choque distributivo é causado por uma das má distribuição do sangue no corpo, conforme o PHTLS classifica em 3 tipos principais: séptico, anafilático e neurogênico. No choque séptico causado por infecções graves, muitas das vezes nós vamos pegar esse tipo de cenário em doentes ou em domicílio ou até mesmo nos grandes hospitais. Qualquer tipo de centro que tem internação, é bem comum você ver esse tipo de cenário, tá? Então, os sinais de febre alta, taquicardia e pressão arterial baixa. No choque anafilático, ele é causado por reações alérgicas. Observamos edemas em vias aéreas, urticária, que é aquelas coceiras insuportáveis, dificuldade de respirar. O que a gente pode ver nesse tipo de anafilaxia? Picada de inseto, você vê o morador lá, tem um cacho de abelha, o cara vai lá, cutuca, as abelhas vem nele e de repente ou ele é alérgico ou então foram muitos animaizinhos que picaram ele, que também pode ser uma sobrecarga no nosso corpo de veneno que esses animais têm, tá bom? Já no neurogênico são causados por traumas de medula, normalmente TCE com TRM. Se pegar um doente com TRM, com lesão acima da T6 ali, pode ser que ele entra em choque neurogênico, tá? E os sinais e sintomas representam uma hipotensão sem taquicardia. Isso é bom, importante a gente salientar. É uma hipotensão sem taquicardia. Ele vai estar com um batimento cardíaco normal, porém com a PA lá embaixo, tá? Pele seca e quente, aquela pele bem quente mesmo. O tratamento varia conforme o tipo. Inclui suporte ventilatório, que muitas vezes tem que tubar esse doente, tá? Administração de adrenalina, no caso de anafilaxia, e a reposição volêmica sempre cuidadosa. Ele sempre traz com relação à reposição volêmica, tá sempre monitorando esse doente para estar fazendo uma reposição adequada e assertiva. Choque obstrutivo. O choque obstrutivo ocorre quando há uma obstrução física ao fluxo sanguíneo. O PHTLS cita como principais causas como tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo ou embolia pulmonar. Legal isso daqui. Quando nós temos um pneumotórax hemorrágico,
Quando começa a ter sangramento na pleura e tudo mais, o pulmão ele começa expandindo. Automaticamente, quando ele começa expandindo, o que você pode perceber de sinais? Nesse doente é uma turgição jugular, tá? Jugular turgida, aquela jugular estralada no pescoço, e desvio de traqueia também pode ocorrer, e com isso o pulmão está naquela expandida, ele vai empurrando o coração para a lateral. Nisso ele não consegue, a bomba não consegue fazer o trabalho dela adequado, tá entrando com um choque obstrutivo, certo? Os sintomas incluem dor torácica intensa, dificuldade respiratória, pressão arterial baixíssima, sinais baixos de débito cardíaco. O tratamento no APH pode incluir descompressão torácica, no caso de pneumotórax, e transporte imediato para um hospital referência. Bom, pessoal, vamos falar sobre transporte e encaminhamento hospitalar. Tá? Depois que nós já vimos toda a questão de avaliação, nós já passamos para o nosso médico regulador tudo que nós estamos vendo, tá? Agora tem alguns critérios que a gente precisa estar sempre em mente para também estar ajudando o médico regulador a estar tomando a melhor assistência aí, para a gente estar encaminhando para o melhor local para o tratamento definitivo. Tá? Primeiro, os critérios para transporte emergencial: choque não responsivo à reposição volêmica inicial. É aquele choque, galera, que você tá infundindo lá, o médico prescreve, ó, já infunde para mim aí 250 ml, que eu estou chegando. Coloca aí a 30 gotas por minuto, que eu já estou chegando para estar dando um suporte para vocês. Você tá lá, colocou o sorinho, começou a correr no doente lá, e você vê que a pressão dele não sobe. Mantém lá 7 por alguma coisa, 7 por 4, 7 por 5, 6 por 5, e com o volume que está infundindo, não está conseguindo subir para manter um parâmetro acima de 90, tá? E 90 é um parâmetro bom que a gente consegue ter uma perfusão no corpo todo, certo? PA abaixo de 90 após medidas iniciais da reposição volêmica. Traumas penetrantes no tórax e abdômen com sinais de instabilidade. Lesões que necessitam intervenção cirúrgica urgente ou de imediato. Trauma abdominal, trauma torácico, tem que ser removido na hora que viu que tem esse tipo de lesão. Sinais de TCE, PRM, quando o Glasgow começa a rebaixar muito do cara, o cara já está com o Glasgow para baixo de 9, lógico que a USA já vai estar a caminho, quando possível, se não, é remoção imediata para o primeiro centro que você achar que você tiver regulado com o médico ali. Não é para onde você acha que deve levar, tá, galera? Mas muitas vezes a gente precisa apenas de uma intubação, de estar tendo uma via aérea definitiva ali, tá? De repente até um município pequeno pode estar ajudando nessa questão. Porém, tudo tem que ser conversado com o médico regulador. Ele vai te dar todas as diretrizes que devemos tomar. Certo? Hemorragias não controladas no atendimento pré-hospitalar. Aquelas hemorragias que você já pôs o torniquete no membro e você já deu o torque correto, já fez o compressivo e ainda continua babando. Bom, Eduardo, não tem o segundo torniquete. Então você vai reapertar esse torniquete, fazer novamente um compressivo por cima do compressivo que já estava. Nunca retira, viu, galera? Nunca retira aquele compressivo que já estava, porque ele já está criando já uma coagulação grande. De repente é só uma veinha ali que está babando ali, que a gente fala que está babando, está minando um pouquinho de sangue. Mas o reaperto do torniquete pode ser que ajude. Mas se não, tem que levar para um centro especializado imediatamente. Escolha do destino do hospital. Tá? Isso é muito importante e muitas das vezes os médicos estão longe, tá, galera? Por exemplo, o médico da minha posição que eu estou hoje, ele está por volta aí de uns 70 km. E muitas das vezes o médico de outra região não conhece como nós conhecemos a nossa região. Tá? Então, paciente instável, transporte imediato para um centro de trauma 1 e 2. Suspeita de TCE grave, unidade com neurocirurgia disponível. Isso você tem que estar ciente no seu trecho se tem esse tipo de serviço, viu, galera? Isso é uma obrigação nossa. Tá passando para o médico, ó, doutor, na Santa Casa da cidade de X, tem neurocirurgião disponível 24 horas. Ó, tem cirurgia, tem médico cirurgião torácico disponível 24 horas, certo? Choque com suspeita de choque obstrutivo, né?
um hospital que tem capacidade de cirurgia torácica e um trauma penetrante grave. Hospital que tem recurso de cirurgia de emergência, que tá quase próximo aí do cirurgião torácico, tá? Mas de repente tem que ser um cirurgião geral para estar abordando esse tipo de trauma. Monitoramento durante transporte. Isso é de... Cara, não preciso nem dizer para vocês, né, gente? Dentro da viatura, você precisa estar monitorando, seguindo as diretrizes da avaliação secundária. A avaliação secundária ela vai até a chegada do tratamento definitivo. Então você precisa monitorar esse doente o tempo todo, certo? Para também você ter parâmetros para também entregar para o médico do hospital definitivo, entendeu? Um parâmetro que seja condizente com o que você está vendo, tá? Monitoramento contínuo de perfusão de sinais vitais, oxigenação e ventilação adequada, certo? Controle contínuo da hemorragia, como nós falamos no slide anterior. Manutenção da normotermia, tá? Da temperatura do corpo. Eu até coloquei aqui temperatura do corpo normal, que varia entre 36,5 a 37,5. Até coloquei já o parâmetro para vocês aí, certo? É a administração de fluidos e medicamentos conforme necessário e com prescrição médica. Aí já entra mais o pessoal da USA, ou de repente montou uma USA dentro do suporte básico junto com o médico. Então a gente já vai fazendo os medicamentos ali junto com o enfermeiro. Tá? Essa é a atribuição do enfermeiro, nós somos apenas o suporte. Somos apenas os auxiliares dele. Tá certo? Que hoje em dia, ainda que nós estamos virando tudo auxiliar na rodovia, essa atribuição ficou somente com os nossos queridos enfermeiros. Infelizmente. Mas, lógico, que a gente nunca vai deixar eles sozinhos no cenário. A gente vai estar sempre junto e fazendo um bom trabalho. Considerações finais sobre o manejo do choque. Considerações finais sobre o manejo do choque é a identificação do precoce, essencial para reduzir a mortalidade. O controle de hemorragia é prioridade absoluta no choque hipovolêmico. Tá? A reposição volêmica deve ser feita com cautela, evitando hiperdiluições e agravamentos no coagulopatia. Galera, estou lendo bem rápido para vocês aí, bem breve, tá? Como eu já contextualizei no início, no finalzinho apenas é para a gente estar passando por tópicos e tópicos. Transporte rápido, adequado, faz toda a diferença para a sobrevida do doente. Cada tipo de choque exige uma abordagem específica, garantindo o tratamento direcionado. O porquê dessa aula? Para nós termos uma noção, principalmente de sinais e sintomas de cada choque. Se a gente sabe o princípio de tudo, cara, o restante a gente consegue manejar, tá? Por isso que a gente tem que saber os sinais e sintomas de cada patologia para nós, na abordagem da avaliação primária, a gente não deixar passar por despercebido algum tipo de lesão. Conclusão. O choque no atendimento pré-hospitalar exige ação rápida, controle agressivo da hemorragia, transporte imediato para um centro adequado. O PHTLS 10ª edição, ele enfatiza em identificação precoce, manejo específico conforme tipos de choque e a importância da tomada de decisão para garantir a melhor chance de sobrevida para esse doente. Galera, eu vou trazer outros vídeos para vocês sobre o PHTLS. Ele bate na tecla sobre a avaliação primária, avaliação secundária e muito falando do pensamento crítico, tá? Portanto, galera, tem que estudar, tem que estar atualizado, tem que comer livro, tá? Nós pedimos para Deus dar essa profissão para a gente, então a gente precisa fazer por merecer. A gente precisa estar sempre atualizado para fazer o melhor para o doente. Não é o mais bonito, viu? Muitas vezes não é aquela imobilização maravilhosa. A gente precisa fazer o melhor, tá? O melhor, o mais rápido, para chegar no tratamento definitivo e ser tratado. Bom, galera, chegamos a mais um fim de um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Voltando às atividades agora e vamos para cima desse livro maravilhoso que é o PHTLS. Vou trazer outros também. Tem o ITLS e tem o AMLS, que são livros que vai ter conteúdo para a gente para o ano todo. Tá certo, pessoal? Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e vem se apegar em ação. Aquele abraço.